Olá! Nesse vídeo, vamos apresentar o cenário de reordenamento. O objetivo desse cenário é otimizar a organização do uso da terra de acordo com seu potencial de produção, quer seja agrícola ou pecuária, e manter a cobertura florestal. Vamos explorar os seus parâmetros, funções e referências para compreender os seus resultados a partir de simulações desse cenário. Começaremos então por compreender os seus princípios, a topografia do território e os 4 indicadores ecológicos. O cenário de reordenamento é baseado em 3 princípios. Intensificação agrícola, que permite produzir mais em menos espaço. Portanto, viabiliza a conversão de antigas terras agrícolas em floresta nas áreas não propícias à intensificação agrícola e permite que a floresta volte a crescer em grotas, encostas e encharcadas. Restauração de áreas de proteção permanente, com base nas taxas de restauração das APPs. Conversão de florestas degradadas ou secundárias em terras agrícolas, na Chapada e no Baixão, com base no princípio da compensação de carbono. A Chapada e o Baixão são propícios à intensificação. A conversão de floresta em terras agrícolas é, portanto, feita apenas nessas áreas. Em contrapartida, as grotas, encharcadas e encostas são de pouco interesse para a agricultura. A conversão de terras agrícolas em floresta secundária só é, portanto, feita nessas áreas. Os indicadores ecológicos são utilizados para avaliar os diferentes cenários simulados com um horizonte temporal que varia entre 5 e 20 anos. Os 4 indicadores são: área florestal, medida em porcentagem do território hectares; estoque de carbono em floresta, que é a quantidade de biomassa armazenada nas árvores, medida em toneladas. Metade da biomassa é composta de carbono e independe da dimensão da área. Uma grande área com menos floresta tem menos biomassa do que uma pequena área com mais floresta. Erosão do solo é o seu estado de degradação, a quantidade de perda de solo. É medida em toneladas de hectares por ano. Por fim, a conectividade entre as 6 zonas de Paragominas. A conectividade é calculada em cada uma das zonas. A conectividade é o grau de união ou contiguidade entre as zonas florestais. Quando a conectividade aumenta, significa que a fragmentação florestal diminui, ou seja, há menos zonas florestais separadas pela agricultura ou outro uso do solo. Agora já podemos iniciar a simulação. O horizonte de tempo corresponde ao final da simulação. Lembre-se de que o ano inicial é sempre 2017. Vamos escolher o ano de 2027, ou seja, 10 anos. O segundo parâmetro é a taxa de restauração global. É a porcentagem de terra não adequada à intensificação agrícola que será restaurada na simulação em relação ao seu potencial total. Vamos escolher 25%. Depois, temos a taxa de restauração APPs, que é a porcentagem da área de restauração florestal das APPs. Vamos deixá-la em 80%. A distância máxima das atividades humanas é a distância máxima entre uma área a ser deflorestada e uma área artificial, tais como estradas e campos. Escolhemos 1.000 metros. Por fim, a taxa máxima de degradação é o limiar da biomassa abaixo do qual as florestas poderiam ser convertidas para utilizações não florestais. Vamos com 90 toneladas. Agora clicamos em executar e vamos para os resultados. O gráfico 1 corresponde ao ganho ou perda de florestas primárias e secundárias na escala do território, medido em hectares. Houve um ganho de 32.000 hectares de floresta secundária e uma perda de 26 hectares de floresta primária. Esses dados representam um balanço geral entre o ganho estrito correspondente a novas florestas secundárias, adquiridas através de restauração,
e a conversão de florestas em terrenos agrícolas. Isso está melhor representado no segundo gráfico, onde esse balanço é apresentado por características das diferentes topografias. Houve reflorestamento nas 3 primeiras topografias, encosta, grota e encharcada, e a conversão de floresta em terra agrícola, sendo 6.408 hectares na Chapada e 8.725 hectares no Baixão. O gráfico 3 mostra o ganho total de carbono, incluindo todas as topografias do território em florestas primárias e secundárias. Houve ganho em ambos os tipos de florestas. O gráfico 4 mostra a distribuição do carbono nas diferentes topografias. Podemos observar que o ganho de carbono é mais elevado na floresta primária, como nas chapadas, mesmo se a área diminui nesses espaços. Esse ganho se explica principalmente pelo crescimento em áreas onde já existiam florestas, e não pelo surgimento de novas florestas. Os gráficos 5 e 6 mostram a evolução dos ganhos ou perdas de solo pela utilização da terra e pela topografia. O gráfico 5, que mostra a estabilidade do solo por tipo de uso da terra, apresenta um balanço geral da estabilidade do solo. Mas para compreender os efeitos do cenário de reordenamento, é preciso analisar o gráfico 6, que indica mais precisamente que há um ganho na estabilidade do solo, onde as florestas secundárias cresceram, e uma perda onde as florestas foram substituídas pela agricultura. O gráfico 7 mostra os resultados da conectividade por zonas do território. Os resultados são apresentados por índice de densidade das zonas florestais, que mede o número de zonas florestais por 100 hectares, em marrom no gráfico. Observemos que o índice diminui na zona 5 entre 2017 e 2027. Isso significa que há menos zonas em 2027 porque elas foram se conectando devido ao reflorestamento entre si. Estes resultados estão diretamente ligados à escolha dos 2 parâmetros mais importantes, a taxa de restauração global e o limiar de degradação. Eis o efeito global de cada um destes 2 parâmetros. Quanto mais aumenta-se o limiar de degradação, mais convertem-se florestas primárias em terras agrícolas nas chapadas, tendo como consequência uma perda de estabilidade do solo nas mesmas chapadas. Quanto mais aumenta-se a taxa de restauração, menos grotas, encostas e encharcadas sobram para a agricultura. No entanto, ganha-se em conectividade e estabilidade do solo. Explore você mesmo essas simulações e resultados, pois estes parâmetros interagem entre si. Lembre-se de que este cenário se baseia num modelo baseado em 2 hipóteses operacionais que, sem dúvida, simplificam a dinâmica futura do território. Hipótese 1. Presume-se que não haverá mais degradação devido ao fogo e à derrubada ilegal de árvores. Hipótese 2. Presume-se que as novas áreas florestais secundárias estarão bem estabelecidas antes de converter as outras áreas em agricultura, de modo a manter uma área florestal em todo o território e um estoque estável de carbono entre o início e o fim da simulação. Isto requer certamente a implementação de políticas públicas que controlem a conservação das florestas secundárias a longo prazo e proíbam a sua degradação. Agradecemos aos atores territoriais de Paragominas, a colaboração da Embrapa e, especialmente, à Prefeitura Municipal pela sua liderança no processo territorial e sua cooperação ativa com os pesquisadores. Uma realização do consórcio For Land Restoration, financiado por EIT Climate Kick. Agradecemos por sua atenção e esperamos que as simulações e os resultados obtidos tenham ótimas eficácias em seus objetivos. Até logo!